No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais Nossos Irmãos que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E se você não consegue ouvir quando vai ao ar, pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. E já estamos em março, e eu gostaria de esclarecer que esses programas são gravados. Gravamos em média 2 por semana e algumas notícias, quando eu trago, podem estar incompletas ou desatualizadas, certo? E esclarecimentos dados no programa de hoje: Bubbles, o macaquinho de Michael Jackson. E por onde ele anda depois da morte do cantor? E o que acontece de fato com um animal quando desencarna? Ele pode permanecer na casa onde vivia? Será que a crueldade contra animais tem aumentado? O presidente da Rússia e seu comentado amor pelos animais, será? E a barulheira humana pode incomodar animais marinhos? O que você acha? Quer compartilhar alguma história? Envie perguntas e compartilhe dúvidas, dicas e curiosidades. O e-mail do programa é animaisnossosimãos2024@gmail.com. Tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Não é segredo que Michael Jackson era um grande amante dos animais. Ele mantinha um zoológico particular em seu rancho Neverland, que incluía chimpanzés, girafas, répteis e aves exóticas. Michael também tinha lhamas, incluindo uma chamada Louie, adotada de um circo. A paixão pelos animais também se refletia em sua música, que já foi tema de filmes como Free Willy e na pouco conhecida Earth Song, de 1995, que traz um clipe de imagens e mensagens fortes sobre a devastação ambiental. Seu animal de estimação mais famoso era o chimpanzé Bubbles, que o acompanhava em viagens e eventos. O rei do pop se encantou com o simpático macaco quando ele ainda era um filhote e pertencia a um treinador de animais de Hollywood. Desde então, os dois viraram fiéis companheiros e Bubbles passou a fazer parte da família de Michael. Bubbles marcava presença em eventos ao lado do cantor, viajou o mundo em turnê e até participou de clipe. Em casa, comia refeições à mesa e tinha suas mordomias. Mas em determinado momento, quando alcançou uma idade mais avançada, ficou impossível continuar vivendo como um animal domesticado. Antes mesmo da morte de Michael em 2009, o chimpanzé foi transferido para um santuário na Flórida e por lá permanece até os dias de hoje, 16 anos depois da morte do cantor. No começo foi difícil para ele, que posteriormente sentiu a partida de seu parceiro. Atualmente, Bubbles vive muito bem. No santuário está cercado de colegas de sua espécie, explorando túneis, ninhos e árvores. Um dos herdeiros da fortuna do rei do pop, o macaco recebe cerca de $25 mil, cerca de R$137 mil por ano, do espólio do artista. Michael deixou $2 milhões para ele. Um chimpanzé do sexo masculino vive em média 32 anos em cativeiro, mas em casos raros alguns podem ultrapassar os 70 anos. Companheiro de Michael durante boa parte de sua vida, Bubbles estará presente no filme do cantor, que está previsto para chegar aos cinemas final de abril. O filme irá retratar os feitos e a complexidade da vida de um dos maiores artistas de todos os tempos.
Jafar Jackson, sobrinho de Michael, é quem terá a responsabilidade de interpretar o tio. O filme está sendo aguardado com ansiedade pelos fãs que querem reviver um pouco dos momentos mágicos e surreais que Michael protagonizava nos palcos. E que abril chegue logo. O ouvinte quer saber. A ouvinte questiona. Dias atrás eu vi um vídeo de uma médium que afirma que os animais permanecem, depois do desencarne, por 4 meses na casa onde viviam, que inclusive é preparado um cantinho para que eles se recuperem. Mas eu já li que eles são levados imediatamente e reencarnam em menos de 1 semana. Qual informação está correta? Sem generalizar nada, afinal cada ser vivo é único, eu posso dizer que as 2 informações estão corretas. Mas a primeira, a que a médium teria dito em vídeo, não é regra e pode acontecer em situações especiais. Alguns animais precisam passar um tempo entre os familiares antes de voltar ao mundo espiritual. E isso acontece pois que alguns tutores não conseguem se desapegar e mantêm os animais por perto, mesmo sem saber. Os bons espíritos, percebendo o que acontece, não levam o animal de imediato. E nesses casos, se o médium acabar por ver a cena, pode generalizar e dizer que isso é regra, que o animal fica por meses, mas não é. Então, existe uma regra? Não, não existe regra para nada, pois como eu disse e continuo dizendo, cada caso é único e cada animal vai receber o atendimento que precisa. Mas existem sim parâmetros que são seguidos e que podemos considerar como regras, que é o animal ser levado imediatamente, colocado em câmeras onde eles dormem e se recuperam do desencarne. A maioria reencarna muito rápido e muitos podem até voltar para a mesma casa. Existem milhares de locais, colônias, onde os animais são levados e que ficam livres até a reencarnação. Por que precisaria manter os animais por meses dentro das casas se eles possuem lugares belíssimos para correr e brincar antes de voltar para o sofrimento que é esse mundo? Parece meio incoerente, não acha? Penso que essas crenças nascem da desinformação, de não entenderem que animais, assim como humanos, possuem locais de recolhimento e recuperação. Eles não precisam ficar nas casas, a menos que haja um motivo para isso. E sim, eles podem reencarnar em 1 semana, mas isso também não é regra. Continue questionando e buscando a resposta, afinal, muito pouco ou quase nada sabemos sobre o que acontece além dessa vida. Espero que eu tenha ajudado e obrigada pela pergunta. Foi notícia! Foi notícia! E a crueldade contra animais segue pelo Brasil. Um tamanduá-bandeira morreu após ser brutalmente agredido por um homem na madrugada de domingo, 1º dia de fevereiro, em uma estrada que liga a sede de Itapebi ao bairro Cidade Baixa, no extremo sul da Bahia. O crime foi registrado em vídeo por um motorista que passava pelo local. As imagens mostram o agressor segurando o tamanduá e o arremessando repetidamente contra o chão. Segundo os relatos, o homem havia atravessado seu veículo e parado no meio da rodovia, impedindo a passagem de outros carros, o que levou o motorista, que precisou parar, a registrar a cena. O vídeo circulou nas redes sociais e gerou forte repercussão pela crueldade das agressões. De acordo com informações apuradas pela TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia na região, a Polícia Civil conseguiu identificar o suspeito. Trata-se de um homem que reside em Itapebi, embora trabalhe fora do município. Ele será indiciado por maus tratos contra animais
e equipes policiais seguem realizando buscas na área para localizar vestígios e reunir mais provas. E se não há amor para respeitar as criaturas de Deus apenas por elas existirem, saiba que o tamanduá-bandeira é uma espécie silvestre fundamental para o equilíbrio ecológico, desempenhando papel importante no controle de insetos e na manutenção dos ecossistemas. E a legislação brasileira considera crime qualquer ato de abuso, maus tratos, ferimento ou mutilação de animais. O artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, podendo ser aumentada de 1/6 a 1/3 caso ocorra a morte do animal. Mas isso, nós sabemos, são as leis. Elas existem, mas o cumprimento delas é outra história. Foi notícia! Foi notícia! Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. O presidente da Rússia é amplamente conhecido por sua afeição pública a animais, especialmente cães, utilizando essa imagem para demonstrar um lado mais humano e calmo, frequentemente fotografado com pets, cavalos e animais selvagens. Ele recebe diversos cães de diversas raças como presentes de líderes mundiais e demonstra grande carinho pelos animais, chegando inclusive a beijá-los diante das câmeras. Dizem os piadistas de redes sociais que ele ainda não explodiu o mundo por causa dos animais. Mas será? Um ataque com drone russo atingiu um abrigo de cães no sul da Ucrânia, começo de fevereiro, matando ao menos 10 cães e deixando outros feridos, segundo funcionários do local. O episódio ocorreu por volta das 9 horas local, a cerca de 30 quilômetros da linha de frente, na cidade ucraniana de Zaporídia. No local, um jornalista presenciou voluntários em choque, chorando, abraçando-se e varrendo os escombros deixados pela explosão. Em meio à destruição, um voluntário retirava o corpo de um cão morto em uma carriola. Segundo os relatos dos voluntários, nos momentos que antecederam o impacto, houve um terrível zumbido e depois a explosão. A cena do lado de fora foi horrível. Todos os cães que estavam ali naquele momento morreram. Tudo foi destruído. Os cães foram destroçados pelo ataque. Pedaços de seus corpos ficaram pendurados nas cercas e espalhados por todos os lados, relataram os funcionários. Além de provocar a maior crise humanitária na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, a invasão da Ucrânia, iniciada há 4 anos pela Rússia, também tem causado sofrimento a animais. Em outubro passado, um ataque com drones a uma granja na região de Kharkiv, no nordeste do país, matou cerca de 13 mil porcos, segundo equipes de resgate. No mês anterior, um bombardeio russo contra um clube equestre próximo a Kiev deixou 7 cavalos mortos. O abrigo atingido nessa sexta-feira funcionava como ponto de acolhimento para cães resgatados da região, frequentemente exposta a bombardeios desde o início do conflito. E fica uma dúvida: será que o presidente russo ama mesmo animais ou é só uma jogada política? Se você amasse animais, daria o aval para que se bombardeasse locais onde animais inocentes vivem? O ouvinte quer saber. E a amiga ouvinte está inconformada com a crueldade e nos pergunta: parece que a crueldade contra animais aumentou depois do caso Orelha. Será possível? Tenho visto mais notícia nos últimos dias. O que pode estar acontecendo? Oi, querido ouvinte, muito obrigada pela pergunta. E não, a crueldade não aumentou. Foi sua percepção que mudou, ou suas preferências em redes sociais, que foi alterada, e
tem visto mais notícias semelhantes. A crueldade sempre existiu e continuará existindo por algumas décadas, até ir diminuindo consideravelmente. E o caso Orelha foi somente um acúmulo de coisas, ou mesmo uma abertura que a espiritualidade superior usou, trazendo essa realidade para que todos vissem, instigando a revolta e sede por justiça de milhares de pessoas. Eu não sei se você sabe, querido ouvinte, mas tudo que você busca ou vê em redes sociais se torna um guia para que novas postagens cheguem até você. Isso se chama algoritmo. Você já deve ter ouvido falar. Algoritmo é o conjunto de regras e instruções que computadores seguem para processar dados e executar tarefas, como recomendar vídeos ou mostrar os resultados de buscas mais relevantes, sempre buscando personalizar a experiência do usuário ou analisar seu comportamento e interesses. Diante disso e do interesse pelo caso Orelha, mais pessoas estão sendo bombardeadas pelas notícias de crueldade contra animais. E isso era necessário, pois que a maioria se mantém em uma confortável bolha virtual de futilidades, ignorando o que acontece pelo mundo. Continue buscando essas informações. Quanto mais se revolta a população, mais pressão acontece naqueles encarregados de executar as leis. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Você já parou para pensar que a barulheira humana pode afetar animais marinhos? Parece impossível, já que eles vivem sob a água e o som não se propaga na água. Mas um estudo mostrou que o som humano, maquinários e carros pode incomodar animais que vivem nas profundezas. A tartaruga de Kemp, uma pequena espécie de tartaruga marinha que está entre as mais ameaçadas do mundo, é um desses animais. De acordo com um estudo, esses répteis têm sua audição mais sensível justamente na mesma faixa de baixa frequência em que ocorre grande parte do ruído industrial e de embarcações marítimas. As consequências dessa vulnerabilidade ainda são pouco conhecidas, mas os cientistas afirmam que elas podem estar associadas na qualidade de orientação desses animais ao navegarem no ambiente. Para entender o quanto essas tartarugas são capazes de captar o som ao redor causado pelo ser humano, os cientistas instalaram sensores não invasivos em suas cabeças e mediram os sinais elétricos transmitidos ao longo de seus nervos auditivos. O problema é que esses seres têm uma audição mais sensível, justamente na faixa onde ocorre boa parte de ruídos provenientes de intensa atividade humana, como sons de indústrias e embarcações. Mesmo que não se aprofundem nos prejuízos que essa condição possa trazer para as tartarugas, os cientistas pontuam que é necessário monitoramentos para que se entenda os impactos de tartarugas estarem expostas a fatores de estresse em grande parte do seu ciclo de vida. Você sabia? Você sabia que entre as raças equinas que se adaptam a climas rigorosos, o cavalo lacutiano chama atenção pela capacidade de sobreviver a temperaturas extremamente baixas? Originário da região de Yakutia, no nordeste da Rússia, esse animal vive em áreas onde o termômetro pode chegar a cerca de 60 graus negativos no inverno. Isso mesmo, 60 graus negativos. Só de pensar já deu frio. Essa raça se desenvolveu em ambiente severo, com longos períodos de neve e escassez de pasto, o que ajudou a moldar um cavalo compacto, rústico e capaz de suportar o frio intenso. Trata-se de um cavalo de porte relativamente baixo, com corpo robusto, pescoço forte e pernas curtas, em comparação a outras raças equinas.
Esse biotipo ajuda a reduzir a perda de calor, já que o corpo mais compacto expõe menos superfície ao vento gelado. Seu pelo é denso e vai sendo trocado ao longo do ano, e com a aproximação do inverno, a pelagem engrossa de maneira gradual, sincronizada com a queda de temperatura e a redução da luz solar. Portanto, esse ajuste no metabolismo torna esse cavalo um dos equinos com mais preparo para encarar o frio extremo. Na maior parte do ano, esses animais permanecem ao ar livre, pastando em áreas cobertas de neve, suportando rajadas de vento cortante. Durante o inverno, o cavalo lacutiano é capaz de encontrar alimento sob a neve, usando os cascos para afastar a cobertura branca e chegar à vegetação ressecada. Durante o inverno rigoroso, ele adota estratégias simples, porém eficiente, para conservar energia e enfrentar a escassez. A atividade física tende a ser mais moderada, com deslocamento concentrado na busca por alimentos sob a neve. Nos últimos anos, esse equino vem despertando o interesse de pesquisadores de diferentes países que analisam seus mecanismos de adaptação ao frio como modelo para entender a resistência térmica em mamíferos. Ao reunir genética favorável, características físicas específicas e uma longa história de seleção em ambiente gelado, o cavalo lacutiano se tornou referência quando o assunto é sobrevivência e desempenho em regiões de clima extremo. E você já conhecia esse cavalo? Nosso planeta é sem dúvida um local de variedades biológicas incríveis. Mais um programa chegando ao fim. Para esse domingo, desejo a todos muita paz e o amparo de Jesus e Nossa Mãe Maria. Que os animais sejam respeitados e amados. E se você puder, coloque água e ração na calçada ou ajude aqueles que resgatam animais. Não deixe de estender a mão aos que dedicam a vida a cuidar daqueles que ninguém quer. Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana e até o próximo programa. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.